Mulher fez sua filha morar debaixo da ponte. 15 anos depois, ela adoeceu e pediu ajuda dela. Dinheiro e poder são coisas que sempre estiveram em primeiro lugar na vida de Elizabeth. Ela nasceu em família rica e rica deveria morrer. Era isso que pensava, e foi isso que a fez cometer o pior crime de sua vida: deixar a própria filha debaixo de uma ponte. Elizabeth Fisher era a segunda filha de Oscar Fisher, um homem muito rico e dono de uma das mais vendidas marcas de chá instantâneo na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Sempre mimada, ela cresceu tendo tudo o que queria com apenas um estalar de dedos, mas isso nunca foi o suficiente para evitar a inveja que sentia do irmão mais velho, James. Todos na casa sabiam que James era o preferido do velho Oscar e, consequentemente, o principal herdeiro das fábricas. Elizabeth nunca aceitou bem essa ideia e decidiu que cedo ou tarde daria um jeito nisso. Só que acontece que a inveja não era o único pecado daquela patricinha. Apesar de amar o luxo e a riqueza, Elizabeth possuía um forte desejo carnal por homens que eram considerados subalternos, em especial Edgar, o motorista da família. Um belo rapaz que era filho de empregados da fábrica e que volta e meia se esgueirava até o quarto da moça pela madrugada. Ele sabia que não era o único empregado a visitá-la, pois pela fábrica rolava um boato de que a qualquer momento a filha do dono poderia chamar um operário para fazer um serviço especial em casa. Mas Edgar sabia que era o preferido da moça e estava completamente apaixonado. O tempo passou e a moça virou uma mulher poderosa, mas ainda assim vivia à sombra do irmão mais velho. Tudo na casa era feito para James. Seu pai não tinha olhos para ela. James era a imagem e semelhança do chefe da família. Certo dia, a família inteira se reuniu para conhecer a construção do prédio novo de uma igreja luterana que seria erguida na cidade. Todo o financiamento da obra estava sendo bancado pelos Fisher, e apesar de achar aquilo um grande desperdício de sua herança, Elizabeth acompanhou o irmão e os pais, pois fazia bem à família ter sua imagem ligada a algo tão grandioso. O prédio ainda era apenas um esqueleto de concreto, armações de ferro e tijolos. Nenhum vidro ainda tinha sido colocado nas janelas ou portas, e nem mesmo corrimões ainda tinham sido instalados nas escadas. Causava vertigem só de olhar para baixo, mas chegar ao local onde estava sendo instalado o sino da igreja era um ato simbólico que a família decidiu fazer. Elizabeth sentiu enjoo quando terminou de subir os degraus, mas o que a deixava realmente enjoada era a bajulação de seu pai a James, enquanto ambos conversavam com o reverendo que lideraria a nova igreja. Todos aqueles elogios a James eram como facadas em seu coração. Por que ninguém enxergava também suas próprias qualidades? Por que somente um homem estava no direito de se sentar na cadeira que pertencia ao seu pai? Enquanto desciam em fila, Elizabeth foi a última a encarar os degraus novamente, seguindo o irmão enquanto os pais e o reverendo iam na frente. O tempo todo ela mordia os lábios pelas costas do irmão, tentando encontrar nele o que havia de melhor do que nela, pois ela era muito mais bonita e inteligente. Em uma curva espiral das escadas, onde era necessário apoiar os braços na parede para ficar longe do abismo, Elizabeth segurou os ombros do irmão, que olhou para trás e sorriu. Ela retribuiu o sorriso e, em um ato de impulso, empurrou o irmão mais velho, que caiu rumo ao poço e em direção à morte. O grito da mãe de Elizabeth ecoou pela igreja enquanto todos olhavam em sua direção. "Ele caiu sozinho. Eu sou a nova herdeira", ela pensou enquanto fingia estar em choque. Semanas depois, a mansão era puro luto e tristeza, exceto as madrugadas no quarto da única filha que havia restado aos Fisher. Nem mesmo Edgar, seu amante, conseguia entender como ela ainda conseguia namorar enquanto seus pais lamentavam a morte do irmão. Só que a vida de Elizabeth logo teria uma grande reviravolta, e ela descobriu justamente no dia que foi trabalhar na empresa do pai. Durante uma reunião com os executivos da empresa, Elizabeth precisou sair correndo da mesa para vomitar no banheiro. Aquilo começou a preocupá-la demais e, no mesmo dia, dirigiu até uma farmácia distante e comprou um teste de gravidez. Enquanto torcia para que o resultado fosse negativo, a patricinha pensava no que o pai faria com ela caso descobrisse que tinha engravidado de um motorista ou até mesmo de um dos operários da fábrica. Logo agora que ela estava no topo, que não havia mais ninguém em seu caminho, isso não podia ser verdade. O teste deu positivo, e Elizabeth sabia que aquilo significava que seu sonho de ser a nova preferida iria por água abaixo. Agora ela só tinha duas alternativas para se manter nas graças de seu pai: ou ela se casava rapidamente com um homem de confiança dele, ou não deixava aquela criança nascer.
Elizabeth sabia que a última opção só poderia acontecer da pior maneira possível, e ela não poderia sequer procurar uma clínica, já que seu pai era um homem muito conhecido e a chance da verdade chegar aos seus ouvidos era grande demais. Sem ter para onde correr, Elizabeth apressou-se para aceitar o convite de sair com o braço direito de seu pai, Oliver, um homem que sempre foi apaixonado e desdenhado por ela. Ela dormiu com o rapaz naquela mesma noite e, fingindo surpresa com a gravidez, fez o possível para adiantar o casamento, garantindo assim um pai para sua filha bastarda e a continuidade do poder. Quando a pequena Jasmine nasceu, todos ficaram fascinados com o tamanho da menina prematura que entrava na família Fisher. Apesar de linda, a bebezinha era muito maior do que todos imaginavam que seria um bebê de 7 meses de idade, mas isso não foi empecilho para tirar a felicidade dos avós, como se ela fosse um sopro de alegria após a perda do filho mais velho. Aquela menina fez Elizabeth subir ainda mais no conceito do pai. Elizabeth agora estava casada com o homem mais competente da empresa, filho de uma família amiga, e o velho Oscar estava em êxtase por causa da neta. Os anos se passaram e a saúde do chefe da família piorou drasticamente. Os médicos já diziam para todos se prepararem para o pior, pois tratava-se de uma doença rara e que somente com uma transfusão de sangue do mesmo tipo e da mesma família poderia ter algum tipo de esperança. Elizabeth sabia que o pai não resistiria e que logo todo o império do chá seria dela. Seu marido, apesar de ser um homem muito inteligente, era completamente manipulável, e mesmo que seu pai insistisse para deixar um homem na cadeira da presidência, seria ela quem daria as ordens. Oscar Fisher morreu firme em sua decisão de só deixar tudo para a filha se ela se mantivesse casada com o homem que era seu braço direito por no mínimo 10 anos. Isso a revoltou tanto que no último suspiro da vida de seu pai, confessou em seu ouvido que foi ela quem tinha empurrado James das escadas da igreja e que Jasmine era filha do motorista. Quando a pequena Jasmine completou 4 anos, Edgar, o motorista, começou a questionar se a menina era sua filha, pois estava começando a se parecer com ele. Elizabeth não apenas negou, como demitiu o rapaz. Agora que era líder da família, ela fazia o que queria com todos, e tudo o que precisava era manter o casamento como estava no testamento do velho. Certo dia, pensando nos riscos dos questionamentos de seu amante, Elizabeth aproveitou uma viagem do marido e levou Jasmine para passear no parque. Dali, ela dirigiu por mais de 8 horas até uma cidade na divisa com o Canadá, onde em uma tenda de campo, encontrou uma mulher com quem já tinha entrado em contato por telefone. Essa mulher era uma andarilha que montava sua barraca embaixo de uma ponte, e além de uma bolsa com $25.000, ela entregou Jasmine e nem mesmo olhou para trás. Elizabeth não chorou uma lágrima sequer ao abandonar a filha que logo cruzaria a fronteira com uma desconhecida. Ela agora estava livre de todos os seus problemas e só precisava inventar uma boa história. Ao chegar à cidade, bateu seu carro de propósito em uma árvore e esperou a emergência chegar. Por 15 anos, todos acreditaram que ela foi sequestrada e que alguém havia levado sua filha. E por mais que a polícia procurasse nas redondezas, Jasmine já estava no Canadá com uma estranha. O que Elizabeth nunca imaginou era que somente Jasmine poderia salvar sua vida um dia. Elizabeth se divorciou do marido um dia após o vencimento dos 10 anos estipulados no testamento do pai. Dali em diante, sua vida de luxúria ficou cada vez mais agressiva e intensa, e ela praticamente só vivia pelo prazer, usufruindo do império que agora somente a ela pertencia. Contudo, em certa manhã, Elizabeth desmaiou sem motivo no banheiro e foi levada por um de seus amantes ao hospital. Lá, ela foi diagnosticada com a mesma doença de seu pai, um tipo de anemia extremamente rara, e que somente uma transfusão de sangue do mesmo tipo e pertencente a alguém da família poderia evitar sua morte. Os médicos explicaram que aquela era uma doença autoimune, ainda pouco estudada pela medicina, e ainda era difícil explicar por que as transfusões de sangue de terceiros não tinham grande eficácia, mesmo sendo do mesmo tipo. O problema é que a única pessoa com esse tipo específico de sangue era sua própria filha. Desesperada, Elizabeth buscou todas as formas possíveis de tratamento alternativo, mas como avisado pelos médicos, pouco a pouco ela só piorava, e assim não teve outra escolha a não ser oferecer uma recompensa para quem encontrasse sua filha perdida. 15 anos já havia se passado, e Jasmine agora certamente era uma mulher de quase 20 anos. Elizabeth estava correndo contra o tempo, e a cada mês que passava, ela aumentava a recompensa sem sucesso. Em momento de descuido, ela acabou revelando em uma entrevista a um programa de TV que acreditava que a filha estava no Canadá,
e isso chamou a atenção das pessoas comuns e das autoridades. Como você pode ter tanta certeza? Contra a parede, vendo sua vida por um fio, Elizabeth confessou na delegacia que tinha entregado a filha a uma andarilha canadense e que por isso acreditava que a menina estivesse lá. A milionária foi internada em uma clínica no mesmo dia em que a promotoria abriu um processo contra ela. As buscas por Jasmine se intensificaram também no Canadá, e a moça foi encontrada em um convento onde estava se preparando para se tornar uma freira. Com intenso sofrimento e pensando em todas as maldades que fez em sua vida, Elizabeth viu a freira se deitar na cama ao lado e descobriu que aquela era sua filha, que agora se chamava Sofia. A freira contou que se lembrava vagamente de sua mãe tê-la levado ao parque e que depois disso ela dormiu no carro e acordou em uma tenda de acampamento debaixo de uma ponte. Segundo a moça, dali em diante ela viajou com essa andarilha por 2 longos anos, vivendo debaixo de uma ponte por vez, até que o dinheiro da mulher acabou e ela largou na porta de um convento. O trauma e medo foi tão grande que a freira confessou que parou de falar quando se viu sem a mãe, e só voltou a conversar e sorrir depois de ter completado 7 anos. As freiras lhe deram o nome de Sofia e a criaram como se fosse uma enviada de Deus, e só por isso ela estava ali, para lhe dar o perdão e misericórdia. Acontece que Elizabeth descobriu que era tarde demais e que, assim como o irmão que empurrou da escada não pôde salvar seu pai, o sangue de sua filha tinha chegado tarde demais. Mesmo assim, ela ainda teve tempo de confessar para a freira todos os seus crimes e pedir uma oração para que Deus perdoasse seus pecados. A filha orou e perdoou o que tinha feito com ela, mas sobre os outros pecados, agora era um assunto para ela tratar com Deus. Enquanto a vocês, amigos, acham que Elizabeth foi perdoada no leito de morte? Deixem suas opiniões nos comentários. E nossos abraços de hoje vão para Ederson Barreto, Aninha Taide, Emanuele Paloma, Luiz Santos, Etienne Silveira e Leni Francisca. Um abraço também a todos vocês que nos fortalecem com seus comentários e companhia. E se o seu nome não foi citado, deixe nos comentários e fique atento nos próximos vídeos. E se você gostou dessa história e ainda não é inscrito, não se esqueça de deixar sua curtida, se inscrever e ativar o sininho, pois logo voltaremos com mais uma história emocionante. Um grande abraço!